Então vamos lá, Juliana Salles e George Alves continuam presos. Enquanto isso, a defesa está pedindo a liberdade deles, por entender que laudos foram equivocados e até agora a manifestação de inquérito e do Ministério Público apresentaram falhas. Vamos conhecer o que disse a defesa, porque o pedido foi oficial, já foi apresentado e eles querem a liberdade dos clientes. Por que é que eles querem a liberdade dos clientes? Antes da matéria, os laudos foram importantíssimos para detectar possibilidade de crime. Veja que foram feitos laudos periciais na casa, no sangue encontrado, no PSA encontrado nos meninos e aí uma série de alegações do inquérito da polícia. Só que agora a defesa está dizendo que tudo isso aconteceu de forma bastante equivocada e apresenta os equívocos. Vamos trazer essa matéria então, põe no ar. Começou o embate na esfera judicial para tentar soltar Georgival Alves e sua mulher Juliana Salles, pai dos meninos Cauã e Joaquim, que foram mortos e queimados no dia 21 de abril. Oficialmente, a defesa se posicionou sobre a prisão dos acusados, que respondem por duplo homicídio qualificado, duplo estupro, dupla tortura e fraude processual. A advogada Milena Freire disse que houve flagrante desrespeito ao processo legal, observando relativização do segredo de justiça para apresentar as descobertas em fase de inquérito. Sobre as diversas perícias feitas no local do crime, na residência do casal, a defesa lembrou que todas estão sendo contestadas. Na apresentação de provas feitas pela Polícia Civil, peritos afirmaram que os garotos sofreram violência sexual antes de serem mortos. Através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. Mas, no entendimento dos advogados, através de suposto respaldo de laudo técnico, seria impossível localizar PSA no ânus de crianças submetidas a temperaturas de mais de 660 graus, diz a defesa. Segundo o consultor técnico, para a caracterização de estupro é necessária avaliação quantitativa de PSA, uma vez que este pode ser localizado em suor, saliva, sangue, urina, sendo indispensável a quantificação do PSA em mais de 6.000 unidades para a constatação de crime de estupro, o que não foi apresentado, como também não localizaram espermatozoide. Quanto ao início do fogo, os bombeiros afirmaram que a origem não foi curto-circuito originado no ar-condicionado. 2h20 da manhã, esse é um tempo estimado, a porta do quarto foi aberta. Isso é estimado com base no tempo rígido de que 2h22 as imagens mostram fumaça saindo da casa. Então a gente estima 2h20, que é o tempo para a fumaça inundar o corredor, os outros cômodos e então sair. Então 2h20 houve a abertura da porta e então teve ventilação no incêndio, o que provocaria ele se desenvolver com mais intensidade. Às 2h24 chegaram, 2h23 chegou o primeiro carro que depois foi ao quartel acionar a corporação. 2h24, 2 minutos depois da fumaça, chegou o carro com os rapazes que entraram na casa para tentar ajudar. Esses rapazes não conseguiram entrar no cômodo, tal era o calor. E depois de 3 tentativas de entrar no cômodo sinistrado e não conseguirem, um deles ouviu a janela se quebrar. Depois que a janela se quebra, melhora ainda mais a ventilação no cômodo, que dá espaço para a fumaça sair, o ar entrar e o cômodo queima mais intensamente. Às 2h28, aparece nas imagens da câmera o incêndio se generalizando no quarto. Então ele se generaliza, acontece o que a gente chama de flashover, às 2h28. E 2h30, 2 minutos depois apenas, a guarnição de bombeiros chega. 2 minutos depois do flashover, que é quando começa a acontecer a destruição intensa do cômodo, o bombeiro chegou. Só que quando a guarnição chegou, já não havia mais cama, já não havia mais escrivaninha. O fogo estava apenas nos armários. E isso
já é um dado muito importante, porque tem que ter acontecido um desenvolvimento do incêndio capaz de provocar a destruição do combustível antes da ventilação, porque após a ventilação esses 2 minutos não seria suficiente. A advogada Milena Freire salientou que existe laudo pericial apontando o ponto de início do fogo como a caixa de tomada logo abaixo do ar-condicionado, o que, segundo ela, exclui culpa ou dolo por parte de George Alves. Quanto ao suposto acelerante derivado de petróleo que teria sido encontrado no local do crime, a defesa ressaltou que vários produtos de uso comum dentro de uma casa podem ter o produto em sua composição, como espuma de colchão, verniz, tintas de madeira, diz a defesa. O quarto possuía inúmeros bonecos de borracha que possuem origem petroquímica. Eles, a perícia, teriam que apontar qual substância foi encontrada e a quantidade, vez que existem muitos derivados de petróleo que não são inflamáveis. Não é possível chegar à conclusão de um incêndio provocada pela ação humana. A defesa também se pronunciou sobre o sangue encontrado no interior da residência do casal de pastores. Diz em nota a defesa: foram gotas e não quantidade de sangue que justifica um espancamento como quer tentar fazer parecer o inquérito. Por vezes, o filho de 3 anos do casal, Joaquim, apresentou sangramento espontâneo pelo nariz. Fato este comprovado nos laudos por foto que mostra o citado sangrando, sendo visível a tranquilidade da criança, deixando clara a inexistência de qualquer violência praticada contra ela. No caso de Juliana Salles, a defesa afirma que trata-se de desrespeito ainda maior. Para os advogados, os próprios delegados afirmaram que não havia indício do conhecimento dela no suposto crime. Não há projeção de novas declarações, nem do investigado, tampouco da Juliana. Mas na promotoria de Linhares o entendimento foi outro. A fundamentação da prisão de Juliana se baseou exatamente na constatada omissão da mãe dos garotos. O Ministério Público percebeu que já haviam outros indícios da coautoria da Juliana e requereu novas diligências. E no âmbito do Ministério Público, particularmente no Laboratório de Tecnologia, foi feita outras diligências e tivemos provas contundentes, tanto do Jorgeval quanto da Juliana. E na segunda-feira, no começo do dia, o próprio Ministério Público ajuizou a ação penal em desfavor dos dois. Hoje eles são formalmente réus, a denúncia já foi recebida. Por fim, os advogados afirmam que a decisão pisoteia o princípio da presunção de inocência, sem falar nos princípios de amplitude de defesa e ao contraditório, ficando impossível a ambos realizarem sua defesa dos encarcerados. Em nota solicitada pela imprensa, a Polícia Civil do Estado apenas lembrou que o trabalho foi concluído no dia 29 de maio e o relatório final foi enviado ao Ministério Público. As assessorias do Tribunal de Justiça e do Ministério Público ainda não se posicionaram sobre as declarações feitas pelos advogados de defesa dos pastores. Então, daqui a pouco, eu vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco eu volto falando mais a respeito disso. Mas para quem imaginou que o caso estava finalizado, quando o inquérito foi finalizado, claro que a gente já sabia que não é assim que funciona, está aí agora a resposta. O embate envolvendo defesa, envolvendo o Poder Judiciário agora, e essa fase que é muito importante, continua, tudo continua. E aí a defesa agora quer a liberdade dos clientes, dizendo que eles não cometeram nada daquilo ali. Pois é, vamos aguardar, nós estamos aguardando inclusive posicionamentos da Justiça, porque a polícia com o seu inquérito, ela finalizou. Ela simplesmente disse isso na nota, não é? Fechou, acabou, a minha responsabilidade era fazer o inquérito, está feito e agora está com o Ministério Público. O Ministério Público entendeu que era preciso também prender Juliana. Agora o caso segue na esfera judicial e a gente daqui acompanhando.